Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e uma segunda-feira que parecia ser calma, tranquila para o torcedor vascaíno, do nada mudou, do nada muitas notícias e muitas novidades apareceram e novidades essa de fato surpreendentes. A primeira relacionada a uma grave punição ao MT e ao Juninho, que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Os dois atletas retornaram ao sub-20 do Vasco da Gama, foram de fato excluídos da equipe profissional. Além dessas relacionadas à justiça, o Vasco aí conseguiu uma boa notícia relacionada ao ato trabalhista que a gente também vai explicar no vídeo de hoje, uma notícia importante para o futuro do Vasco da Gama. E além dessas, muitas outras. Reforço foi anunciado e além disso, novas contratações vão chegar nessa semana. Inclusive um jogador pode estar rescindindo seu contrato. O efeito Lisca está começando a aparecer dentro do Vasco da Gama. Então, torcedor, tem muita notícia no vídeo de hoje e você que está aí não pode perder. Mas antes de começar, antes de a gente trazer essas notícias, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. O momento não é bom do Vasco, o momento é muito ruim. É sim o pior momento da história dos 123 anos do Vasco da Gama. E para isso, torcedor, a gente precisa de você que está aí assistindo o nosso canal e ainda não é inscrito. Se inscreva no nosso canal, a gente precisa da sua ajuda. Nós precisamos ter força aqui dentro dessa plataforma para principalmente mostrar para essa atual diretoria que não estamos satisfeitos com esse Vasco que nós estamos vendo. Então, se você concorda com as nossas ideias, se você também não está aceitando esse Vasco atual, se inscreva, deixe o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você vem achando dessa diretoria. Vamos fazer força e vamos mostrar que o Vasco é nosso e não deles. Mas vamos lá, sem muita enrolação, começar o vídeo de hoje, trazer todas as notícias, todas as novidades do nosso Vasco da Gama. Mas antes, rapaziada, de começar o vídeo, eu quero demonstrar esse vídeo para vocês, da entrevista coletiva do jogo, pós-jogo contra o Operário, onde o Lisca deixou bem claro que iria participar do Vasco e iria tomar atitudes. E parece que as atitudes já começaram a ser tomadas, com rescisão de contrato e descida do MT e do Juninho para o Sub-20. Mas antes, deem uma olhada nas palavras do próprio Lisca falando sobre esse momento do Vasco. Agora eu quero participar. Eu quero participar, eu quero ser ouvido, né? Eu quero colocar algumas situações, não aqui publicamente, mas internamente, e eu preciso de algumas providências, sabe? Espero que a diretoria me escute e tome essas providências, mas isso vai ser tudo internamente. E eu coloquei isso, Hélito, porque eu tenho que ter, né, vergonha na cara, né? E eu tenho que dizer para o torcedor do Vasco que eu estou muito, muito decepcionado. Deixou bem claro que queria participar, que queria ser ouvido e também que as providências iriam ser tomadas. E elas foram tomadas, rapaziada. O Lisca já tinha deixado bem claro em entrevista coletiva que tinha muita coisa errada dentro do Vasco. E essas coisas vão ser ajeitadas durante principalmente essa semana. Uma semana cheia. O Vasco terá segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para treinar, sem nenhum jogo, para ajeitar todos os erros que acontecem atualmente dentro do nosso clube. E o Lisca tomou a frente, como ele sempre faz em outros clubes. Essa é a característica do treinador. Um líder, tanto dentro quanto fora de campo, que vai resolver a situação do Vasco. É claro, é necessário reforços. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas pelo menos no extracampo, os jogadores que estão atualmente dentro desse elenco precisavam de um treinador como o Lisca para ter respeito e responsabilidade em vestir a camisa do Vasco. E hoje já começou a acontecer. Apenas na segunda, no primeiro dia de uma semana cheia, muitas mudanças já aconteceram dentro desse atual elenco. O Lisca começou a sacudir o Vasco. Os pingos estão sendo colocados nos is, como é famoso ditado que fala sobre isso. Com aí o afastamento do Juninho e do MT, que a gente vai falar sobre isso, mas também uma rescisão contratual. Eu tive notícias que em breve teremos um jogador que vai ter o seu contrato rescindido. Ainda não sabemos o nome e, é claro, quem é esse atleta. Mas teremos novidade nessa semana. Um atleta, um jogador que o Lisca não quer mais contar para esse elenco, para essa temporada, e em breve vamos ter essa notícia. Mas agora, com relação ao MT e ao Juninho,
Hoje, pela parte da tarde, a assessoria de imprensa do Vasco veio a comunicar sobre essa decisão. A notícia foi a seguinte: o departamento de futebol do Vasco da Gama informa que os atletas Juninho e MT reforçarão a equipe sub-20 a partir dessa terça, no caso, amanhã. Os dois atletas que já vinham aparecendo de forma errada, negativa há muito tempo dentro da mídia. Foi visto o MT em aglomeração, em festa. O Juninho e o MT também tiveram um vídeo divulgado em uma festa na casa deles, em que estava no vídeo, no caso, cheio de bebidas alcoólicas, que realmente trazem aí uma chateação ao torcedor. O Vasco vive nesse momento complicadíssimo e os dois atletas brincando, curtindo a vida, como se estivesse tudo de forma tranquila. E além desses dois vídeos que apareceram aí para vocês, ainda tem diversos outros, como ida dos atletas à praia, curtindo o final de semana, curtindo um dia normal, enquanto nós, torcedores vascaínos, ficamos aqui, dessa maneira, totalmente preocupados e chateados com o resultado e a situação atual do clube. Enquanto os atletas que entram dentro de campo e vestem a camisa profissional do Vasco, curtem a vida como se nada estivesse acontecendo. Ou seja, os dois atletas voltam para a equipe sub-20, dois jogadores, inclusive, uma curiosidade para você, torcedor, que moram juntos. A gente teve essa notícia que o MT e o Juninho moram no mesmo apartamento, os dois são muito amigos e isso, inclusive, pode ter influenciado o Vasco a ter descido os dois atletas e não apenas um para a categoria sub-20. O MT, que inclusive também, um tempo atrás, na última semana já havia sido afastado e multado por ter estado em aglomeração. Agora os dois, mais uma vez, foram afastados e multados, descendo para o sub-20 do Vasco da Gama. O Vasco perde sim, com relação à técnica, com relação à qualidade, porque os dois atletas, infelizmente, têm qualidade. A gente vê que o Juninho é um jogador bom, é um jogador que tem um diferencial do drible, em partir para cima, porém não tem cabeça, não tem maturidade. E a mesma coisa parece que também está acontecendo com o MT. Um jogador que no início do ano, quando estava querendo ser contratado pelo Vasco, de fato comeu a bola, jogou muito futebol e do nada caiu de rendimento. Então o Vasco precisava sim tomar essas atitudes para demonstrar que dentro do clube exige respeito e Vasco ainda é o Vasco e o Vasco precisa ser principalmente, volto a repetir, respeitado pelos seus atletas, algo que não vinha acontecendo. Então, muito boa aí a atitude do Lisca, que com certeza partiu do treinador. Dois atletas que acredito que agora vão parar para pensar no que estão fazendo da carreira dele e que precisam respeitar a instituição em que vestem a camisa. Inclusive também o Lisca, aliás, tá pensando em reforçar a equipe. Ontem teve conversa, essa conversa que foi também confirmada pela assessoria de imprensa do Vasco da Gama. O Lisca se reuniu ontem e hoje, às 9 horas da manhã, com o Jorge Salgado, presidente do clube, e o Alexandre Pássaro, para falar sobre diversas questões, mas principalmente sobre reforços. Ele falou sobre, é claro, essa atual situação de jogadores, falou sobre os atletas que não vai contar mais para o restante dessa temporada, mas também falou sobre a necessidade de contratar. O Vasco tem essa necessidade e, segundo notícias dessas conversas que aconteceram, o Vasco vai ao mercado trazer até 3 jogadores que o Lisca vai mostrar, vai falar e quer dentro desse elenco para reconstruir, para realmente fazer com que o Vasco retorne à Série A do Campeonato Brasileiro, porque ele deixou muito bem claro, inclusive nessa última entrevista coletiva, que com esses jogadores o Vasco não vai conseguir o acesso. E também, segundo notícias, o próprio Jorge Salgado confirmou que vai fazer de tudo, mesmo com as limitações financeiras que tem atualmente, infelizmente, dentro do nosso clube, ir ao mercado e trazer novos jogadores. E tem uma prioridade para esse atual elenco. E a prioridade é no sistema defensivo, para ser mais exato, na zaga. E não é a zaga para o lugar do Leandro Castan, mas sim para a zaga direita, no lugar do Hernando, no lugar do Miranda, um atleta experiente para a Série B, já que atualmente o Vasco conta com 5 zagueiros, Castan, o Hernando, o Ricardo Graça, o Ulisses e o Miranda. Ou seja, 3 desses 5 jogadores são crias da base do Vasco da Gama e não têm condições de jogar uma segunda divisão, uma competição que precisa de experiência, precisa de maturidade, precisa principalmente de jogadores cascudos, jogadores que saibam disputar essa competição. E no Vasco não tem isso. Então o Vasco está indo ao mercado contratar um jogador para jogar ao lado do Leandro Castan, já que, segundo o próprio Lisca, o Leandro Castan é uma liderança desse atual elenco. É um jogador essencial. Isso é deixado bem claro porque ele está fazendo falta para o sistema defensivo. Mesmo que muitos reclamem, mesmo que muitos não gostem, o Leandro Castan é o nosso melhor zagueiro atualmente. A gente vê isso
isso inclusive pelos números. O Leandro Castan tem 13 jogos pelo Vasco. Nesses 13 jogos foram 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 61,5% de aproveitamento. E sem o Leandro Castan, são 7 jogos, 1 vitória apenas, 1 empate e 5 derrotas. Ou seja, o Vasco tem sim uma dependência do Leandro Castan. Isso tem que ser deixado claro até para nós, torcedores vascaínos. Mesmo que ele não seja um ótimo zagueiro, ele é importante para o Vasco. E o Vasco vai ao mercado buscar um zagueiro para jogar ao lado dele. E teremos novidades, inclusive, muito provavelmente durante essa semana. A notícia que eu tive é que o Vasco corre contra o tempo, quer contratar, quer reforçar. E até domingo contra a Ponte Preta, muito provavelmente já teremos quem serão esses 3 novos jogadores. Esses 3 reforços para o Vasco. Jogadores esses que não terão tempo para se acostumar. No caso aqui, a palavra que foi utilizada é mini pré-temporada. Os jogadores que chegarão no Vasco não poderão ter esse tempo. Tem que ser jogadores que estejam preparados fisicamente para chegar dentro do clube e jogar imediatamente. O Vasco, de fato, corre contra o tempo para reforçar o seu elenco e teremos novidades ainda nessa semana. Finalmente o Vasco acordou, finalmente temos um treinador com esse pulso, com essa firmeza, o que era necessário dentro do Vasco. Um treinador que controlasse tanto dentro de campo quanto fora dele. Já tivemos 2 jogadores descendo para o sub-20, um jogador que terá o seu contrato rescindido e o pedido, uma obrigação praticamente, que será necessário trazer reforços para esse atual elenco do Cruz Maltino. Inclusive hoje pela parte da tarde o reforço foi anunciado, não no profissional, mas no sub-20. O reforço foi o Guilherme Cachoeira, um jogador aí de 19 anos e tem passagens pelo São Paulo, estava na base do São Paulo, passagens também por seleção brasileira sub-17, jogador de extrema qualidade, nascido no ano de 2002, já foi aprovado nos exames médicos do clube, assinou o seu contrato e já treina com seus companheiros de sub-20, companheiro esse que terá agora como o próprio Juninho e o MT, 2 jogadores que tiveram que retornar por conta, infelizmente, de má disciplina. Mas vamos seguir. E agora, para encerrar o vídeo, falar sobre o ato trabalhista, uma notícia que preocupou muito todos nós, torcedores vascaínos, nessa última semana. Pois na quinta-feira o Vasco teria divulgado a seguinte nota através do seu site oficial, dizendo que a surpreendente decisão do juiz gestor da CAEX, Dr. Fernandes Reis de Abreu, inviabiliza completamente o funcionamento do Vasco e o cumprimento de suas obrigações mais básicas. Finalizou falando que pretende decretar o encerramento das atividades de um clube que tem a 5ª maior torcida do país. Deixando bem claro que a decisão de execução dos 93 milhões de reais do Vasco, feitas por esse juiz, no caso Fernando, iria aí inviabilizar o Vasco da Gama. Porém, hoje tivemos uma excelente notícia relacionada a esse fato, do Vasco ter saído do ato trabalhista e ter aí praticamente penhorado esses 93 milhões de reais que de fato iriam inviabilizar a vida do clube. E a justiça acabou aceitando o pedido do Vasco de centralizar essa execução dos 93 milhões de reais. E o que seria essa centralização? É juntar aí todas essas multas trabalhistas em uma só, no caso já está sendo juntada aos 93 milhões e dividi-las em várias parcelas. Essas parcelas iriam doar aí, acontecer, aliás, durante 6 anos, iriam durar 6 anos, e mensalmente o Vasco iria pagar, tirar da sua receita mensal algo em torno de 20% para pagar e conseguir de certa forma ficar mais tranquilo, ter noção do que irá sair do Vasco durante o mês, porque o que estava acontecendo? O Vasco estava tendo várias penhoras assim irregulares, do nada aparecia uma penhora de 20 milhões, do nada aparecia uma penhora de 5 e pegando de certa forma a diretoria Cruz Maltina de uma maneira surpreendente. E o objetivo era esse, era juntar para que tivesse um controle maior dos gastos, para que tivesse um controle maior das penhoras que iriam acontecer. E o objetivo foi concluído. O Vasco conseguiu essa centralização e agora terá a noção do dinheiro que vai sair de cada mês, diferente do que vinha acontecendo, voltando a repetir, que as penhoras iam acontecendo, irregularmente, e o Vasco não tinha noção do dinheiro que iria ter quando fechasse o mês. Agora vai acontecer tudo de uma forma regular e o Vasco vai conseguir colocar a casa em dia. Mas isso não está certo. O Vasco tem aí algo em torno de 60 dias, prazo colocado pela juíza nova que agora está à frente do caso, para apresentar esse plano de pagamento. E caso aí ele venha a ser aceito, apresentado, e a magistrada vai decidir a partir dessa apresentação se irá aceitar ou não, se vai ter validade ou não esse plano de apresentação, e o Vasco conseguir centralizar as dívidas do ato trabalhista e colocar o clube em ordem. Quando a gestão faz algo ruim, a gente vem aqui e fala. Quando a gestão faz algo bom, a gente também vem aqui e fala. E foi uma ótima ideia, uma excelente
excelente ideia essa centralização realmente das dívidas do ato trabalhista para ter um controle maior dos gastos que acontecem dentro do clube. Mas pagar a dívida, ajudar aí o pagamento do ato trabalhista não é fácil, mas é uma obrigação. Agora, fazer com que o Vasco retorne, tenha um bom futebol, é mais ainda do que isso que está acontecendo agora. Então a gente espera um direcionamento, a gente espera um posicionamento, e a gente espera que o Vasco viva e retorne para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque essa sim é a obrigação de vocês. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, trazendo as últimas novidades, as últimas notícias. Se você curtiu, é claro, eu vou pedir a sua inscrição, volto a repetir, a gente precisa muito da sua ajuda, a sua inscrição, o seu like, o seu comentário é essencial para o nosso crescimento e para que a gente venha ter voz, para que a gente mostre que não estamos satisfeitos com essa atual situação do nosso clube. Muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham uma ótima restante segunda-feira, uma ótima terça e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.